A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Rio Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Jesus, vendo os espíritos maus que caíam a seus pés, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente que não dissessem a ninguém. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, estamos refletindo sobre o Evangelho de São Marcos. Estamos vivendo a primeira semana do tempo comum. Aliás, já estamos, eu acho que na segunda semana do tempo comum, que é um tempo sem as solenidades, porque nós encerramos o período natalino. Vamos ter essas semanas até quarta-feira de cinzas. Depois entramos justamente na quaresma e vem a Páscoa. Depois da Páscoa vem o tempo comum novamente. Portanto, estamos refletindo sobre o Evangelho de São Marcos, que é o primeiro catecismo da Igreja. São Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho, no ano 50 mais ou menos. E tem 16 capítulos, e Jesus é aqui apresentado como aquele que está ensinando, está curando as pessoas. Então há uma aglomeração, o povo fica ouvindo falar, né? Diz aqui o Evangelho que muita gente seguia, muitos ouviam falar de tudo que ele fazia. E aquela história também hoje, se você vier para hoje, vocês, pela mídia, né, social, pelos meios de comunicação, nós ficamos sabendo dos acontecimentos mais rápido. As pessoas ficam por dentro de tudo que está acontecendo. Haja vista, a igreja também, ela usa esses recursos. E agora mesmo, na passagem do ano, nós assistimos pelas mídias sociais, o Frei Gilson com o Padre Marcelo Rossi, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Eles conseguiram atrair mais de 2 milhões de pessoas com a música, com as mensagens, com a encenação, né, com a mímica, com tudo aquilo que é recurso moderno. Então a gente é fácil de entender essas multidões, e queriam também se curar. O Evangelho de hoje, ele traz para nós um comentário, aliás, uma mensagem que é muito importante, porque nós vivemos tempo de que o bem quase não está aparecendo. A gente só vê mais o mal, as decisões maléficas de toda ordem, e nós ficamos escandalizados com isso. Mas esse Evangelho de hoje, ele traz uma catequese bonita. O Evangelho apresenta um cenário com as mesmas dificuldades de hoje, naquele tempo, mas Jesus tem uma misericórdia para com as pessoas, né? E Jesus
vai edificando e construindo uma vida nova. Por isso que as pessoas vêm de vários lugares ao seu encontro. E aquelas pessoas foram ao encontro de Jesus levadas por uma esperança de melhor vida. E eles voltaram com a certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha aí, e sabe quem gritou? As pessoas que estavam possessas do demônio. O demônio reconheceram em Jesus o Filho de Deus. Só que Jesus pediu para não contar. No fim do Evangelho, Jesus pede porque não era ainda a vez. O que é que nós podemos trazer de mensagem para nós hoje? Que nós também não devemos perder a esperança. Nós temos as nossas misérias, nós temos as nossas dificuldades, mas nós temos que nos voltar para propostas que nos encaminham para uma vida plena. Por isso que nós temos que alimentar nossa fé e o nosso compromisso cristão, porque Jesus está nos chamando para esse encontro com Ele. Continuamente, Ele está falando ao nosso coração, não é? O mesmo que Ele falou naquele tempo por meio de suas palavras, Ele hoje fala através de gestos e de atitudes de pessoas dignas, de pessoas que querem favorecer o bem e a felicidade dos outros. Rezemos dizendo: ó Deus, Pai eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.